Olha, as ações da Caixa, elas despencaram. Do topo histórico até aqui, elas já caíram quase 20% e tem gente falando que elas podem chegar a R$12. E nisso tem gente que pensa, poxa, agora ficou barato. E eu entendo, é natural pensar assim. Tu olha pro dividend yield dessa empresa, ele tá alto. E aí muita gente fala que é hora de entrar, tem gente que fala que, olha, o potencial aí de alta é de 36%, mas a verdade é que tem muita coisa por trás dessa queda. E nesse vídeo eu quero falar sobre algo até maior do que isso. Claro, eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com Caixa Seguridade, mas eu quero destacar 4 crenças que podem fazer com que muitos investidores percam dinheiro com Caixa, com ações CXSE, mas também com outras ações ao longo da sua jornada. Porque até o final desse vídeo eu vou te mostrar se essa ação passa ou não em duas diferentes estratégias do Clube do Valor. A com foco em dividendos, a máquina de dividendos, e a estratégia de momentum, que é uma estratégia de Factor Invest. Beleza? Então presta atenção aqui nesse vídeo e se quiser ter uma consultoria totalmente gratuita com alguém aqui do clube, aperta no primeiro link na descrição e bora pro conteúdo. A primeira coisa aqui é a gente contextualizar o que está rolando com as ações da Caixa, ações de código CXSE3. Bom, o fato é que nos últimos 12 meses ela não vem andando muito bem, com um detalhe que do topo dela ali em abril de 2025 até aqui, a gente está falando em quase 20% de queda. E se a gente olha para os resultados recentes, né, do primeiro trimestre de 2025, o que a gente viu é uma alta de 9% na lucratividade, a aprovação de dividendos de 31 centavos por ação, que vão ser pagos no dia 15 de agosto, um certo crescimento na emissão de prêmios, com destaque para seguro habitacional, residencial e assistência. Ou seja, grosso modo, numa primeira análise, o resultado ele não foi terrível. Teve crescimento na receita, teve lucratividade, teve distribuição de dividendos. Aliás, uma distribuição de 930 milhões, quase 1 bi, que representa cerca de 92% do lucro líquido da empresa, ou seja, um payout bem alto. E além disso, recentemente, a Caixa Seguridade, ela divulgou os resultados operacionais do mês de maio, destacando crescimento ali no ramo de previdência, uma captação líquida de cerca de 100 milhões de reais, que no ano bate 1,6 bi, que é um bom crescimento, aliás, diga-se de passagem, um crescimento similar ao que a gente está tendo aqui no Clube do Valor, termos de captação líquida, e seguindo com uma emissão ali na faixa de 10, 12% a mais do que no ano passado ali na área de seguros. Então, olhando para a operação, não tem um grande gargalo, não tem um grande buraco. Eu sei que no mercado financeiro tem muitas pessoas diferentes, com diferentes estratégias, diferentes formas de enxergar o mercado, e nisso tem os traders, né, tem os analistas técnicos que citam, né, o padrão de topos e fundos descendentes que ilustra uma tendência de baixa e que isso pode não ser tão bom para a empresa. Mas, na verdade, o que eu queria destacar aqui e colocar uma lupa são nas principais crenças sobre Caixa que faz que muitos investidores tomem decisões erradas. A primeira crença é a seguinte: Caixa Seguridade é uma empresa estatal. E se ela é uma empresa estatal, ela tem um risco político alto. E se ela tem um risco político alto, eu não posso comprar de jeito nenhum. Isso não vale só para a Caixa Seguridade, isso vale para Petrobras, isso vale para Eletrobras, vale para Banco do Brasil. Por mais que eu tenha, claro, minha posição política, eu sou um cara liberal que na prática acredito que os políticos mais atrapalham do que melhoram a nossa vida. Eu não acredito que isso por si só deva ser motivo para você desistir de comprar uma empresa. Por quê? Porque no mercado de ações é tudo sobre uma relação entre o valor que você está levando e o preço que você está pagando. Empresas estatais, por conta do risco de interferência governamental, que sim acontece, a Dilma interferiu pra caramba na Petrobras. Só para citar um pequeno exemplo, que o Bolsonaro interferiu bastante também na economia nas últimas eleições. O próprio governo Lula, porta-vozes como a Glaze, falavam que os dividendos distribuídos pela Petrobras eram um crime, sendo que o principal beneficiário é a União. É o cofre público. Enfim, eu não estou negando essa realidade de que políticos gostam de interferir, mas o fato é que tudo tem seu preço. Um detalhe, tá? Que a Caixa Seguridade, ela é uma holding com gestão profissional e com comitês de governança que foram implementados justamente para mitigar esse risco de intervenção estatal. E o histórico crescente de dividendos distribuídos, né, desde que ela veio à bolsa, essa estabilidade aqui na faixa dos 7, 8% ao ano, mostra que existe ali um certo alinhamento com o acionista. Enfim, isso não significa necessariamente que todo mundo deva sair comprando Caixa, mas só para quebrar uma crença que eu vejo vários investidores aqui terem, que eu sei que é uma crença comum, assim como a segunda crença, que é a crença de que, olha, essa é uma empresa defensiva e que, portanto, dane-se, ela está imune à volatilidade, ela está imune ao drawdown, ela não pode despencar, o que é uma crença errada também. Olha só, esse aqui é o histórico de Caixa Seguridade desde que ela veio para o mercado, tá? O histórico de cotações. Ele é um histórico relativamente bom, nesses 4 anos perto de 100% de alta, mas com uma boa volatilidade. Ela não é menos volátil que outra empresa e mais, tá? Essa empresa que já teve drawdown de até 50%, 46%, ou seja, do ponto máximo ao mínimo ela já caiu mais de 40% e em várias vezes ela chegou a cair 15% do ponto máximo ao mínimo. Então não é uma empresa
menos arriscada do que as demais, tá? É sempre bom trazer isso porque tem muito investidor que pensa que porque uma ação específica é de um setor defensivo, ele pode abrir mão de qualquer mecanismo de mitigação de risco, e isso é uma cagada gigante. Acionistas do IRB que o digam. Para quem não sabe, a IRB era uma resseguradora muito popular, que pode ver que ali entre 2017 e 2020 suas ações subiram 400%, quase que sem risco, mas que depois foi descoberta uma fraude contábil. E desde então, o que aconteceu? É que elas caíram cerca de 80%. E aí o drawdown não mente, ó. Essas ações estão caindo 96% desde o ponto máximo. Imagina, se você perder 96% do seu patrimônio, ele não tem que subir 96% para voltar onde estava, ele tem que subir mais de 10, 15 vezes. Eu até gosto de fazer essa reflexão com os nossos clientes de wealth aqui, que é a seguinte: tu sabe qual a diferença entre uma ação que caiu 80% e uma que caiu 90%? E o cara fica na dúvida e pergunta, poxa, não sei. Qual a diferença? A diferença é que depois ela caiu 80%, para ela ir para o patamar de 90% de queda, ela tem que cair mais 50%. Essa ação estava cotada a 10, caiu 80, ela vai a 2. Se ela cai mais 50%, ela vai a 1, que é uma queda de 90% dos 10 para 1, entendeu? Eu sei que o pessoal vai comentar nos comentários, mas IRB era fraude. Sim, só que ninguém sabia que era fraude antes. Eu não estou falando, óbvio que não, que Caixa Seguridade é uma fraude, mas quando você concentra numa ação, independentemente de qual ação, independentemente de qual motivo, mas muitas vezes é porque é defensiva, você corre um risco que para mim não faz sentido correr com o meu patrimônio. Enfim, estou só trocando aqui algumas ideias. Terceira crença é que só porque ela paga bons dividendos, então está tudo garantido. Também não é uma realidade. Sim, eu mostrei agora há pouco os dividendos de caixa, eles são bons, eles são estáveis nesse momento, mas eles são uma função do seu lucro. Então, se a gente colocar aqui o payout da empresa, pode ver que ele saiu de 38% ali em 2021, aumentou para 65%, depois 84%, até chegar nesse patamar atual perto de 90%. Então imagina, se o lucro cai, sei lá, 20%, 30%, e o payout cai também, cai para 60% de novo, o dividend yield vai cair bastante. Isso sem contar casos de empresas que eram ótimas pagadoras de dividendos, né, que tinham um yield ali de 16%, 20% e que depois passaram a ter um yield de zero porque se ferraram. Estou falando aqui especificamente do caso da Oi, por exemplo, que é uma crença para você ter cuidado e também não concentrar. E a quarta crença é que, olha, a Caixa de Seguridade está barata porque a cotação está perto ali do IPO. Isso aqui não apenas é uma crença errada, porque a cotação do IPO não deve ser um motivo para você tomar suas decisões hoje, mas também essa alta aqui, que você pode olhar por um Google Finance da vida, ela não mostra o reinvestimento dos proventos. Então o resultado dessa empresa é melhor do que o que aparece aqui. Trouxe essas crenças aqui principalmente para você evitar erros comuns, que é investir de forma puramente qualitativa ou de você concentrar em poucas ações. Agora, para você ter uma boa probabilidade de ter sucesso como investidor, o que você precisa é garantir que as suas decisões vão ser pautadas por estratégias claras. E aqui eu vou mostrar como é que está a Caixa Seguridade numa estratégia de dividendos e também numa estratégia de momento. Vamos falar primeiro aqui de dividendos. Tem uma metodologia aqui no Clube do Valor chamada de máquina de dividendos, que o que ela busca? Ela busca formar um ranking, uma lista daquelas empresas que têm estabilidade na lucratividade, lucro crescente, estabilidade na distribuição de dividendo e alto dividend yield médio dos últimos 36 meses, até de forma ponderada. E embora a Caixa de Seguridade tenha consistência nos dividendos, por conta dessa instabilidade no crescimento do lucro na base trimestral, ela acaba caindo de fora nos nossos critérios da máquina de dividendos, que são critérios muito rigorosos, de que a empresa que esteja crescendo o lucro trimestralmente e anualmente, porque a gente entende que isso aumenta a probabilidade dos dividendos no futuro serem igualmente altos aos dividendos do passado. E aqui, como você pode ver, o resultado do primeiro TRI foi abaixo do resultado do trimestre anterior. A gente é muito criterioso aqui nos filtros, no processo. A nossa ideia é tirar totalmente o fator humano, montar uma carteira com uma boa probabilidade de resultados. E a carteira da máquina de dividendos teve resultados muito bons no passado, como você pode ver aqui nesse material, que a gente explica melhor a nossa estratégia, que é uma das várias estratégias que a gente usa aqui no Clube do Valor. A maior bandeira que a gente levanta é a bandeira de que um investidor bom tem que ter boas estratégias, porque isso é o que traz clareza para os investidores na hora de selecionar seus investimentos. Então, se você quer ter mais clareza sobre como investir, quer conhecer técnicas diferentes de investir, dá mais segurança na decisão tomada, no dia 31 de julho, a gente vai fazer um evento chamado Rumo ao Primeiro Milhão. É uma live exclusiva para quem está registrado nela. O registro é gratuito, mas é para separar o curioso, aquele cara que está determinado a melhorar a forma com que investe.
E se você está determinado a melhorar a forma com que você investe, aperta aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui para participar. Não perderia essa chance, porque é raro de eu fazer uma live aqui no YouTube e eu vou caprichar, vou trazer o meu melhor conteúdo para ti. Primeiro link na descrição, enquanto eu continuo aqui com Caixa Seguridade para mostrar como é que ela passa nas nossas estratégias de momento, que é uma estratégia que está minuciosamente explicada nesse nosso e-book, mas que basicamente ela explora o fator momento, que basicamente diz que na média uma empresa que está performando bem, uma ação que está performando bem vai tender a continuar tendo bons resultados. Sim, isso parece loucura, mas tem vieses cognitivos, vieses comportamentais que comprovam que o momentum funciona. Ele explora uma ineficiência do mercado que é relacionada à velocidade de precificação de uma determinada empresa. Ele diz basicamente que os investidores eles demoram para precificar alterações no ambiente de negócio das empresas e que sempre que uma informação positiva vai sendo agregada a uma determinada ação e ela sobe um pouco, alguns investidores realizando lucro, aproveitando a alta, vão se desfazendo dessa ação, travando um pouco o movimento. Por isso, novidades positivas demoram mais para serem integralmente incorporadas aos preços. Enfim, o fato é que essa estratégia funciona. Você pode ver aqui no nosso backtest como ela superou o Ibovespa em ampla margem. E o processo de seleção de um ativo que passa por um momentum, olha para um filtro de liquidez, uma listagem por momentum, a gente ordena também as ações por qualidade do momento, a gente faz uma ponderação equal weight. Tá tudo bem explicadinho nesse PDF que você pode baixar apertando o primeiro link na descrição, porque esse PDF também mostra quais são aquelas 10 ações em bom momentum nesse momento. E enquanto eu gravo esse vídeo, no mês de julho, a Caixa, a Caixa Seguradora, a Caixa Seguridade, ela está na 27ª colocação no nosso ranking de momento, ou seja, ela não entra entre as 20 principais empresas de momento, então ela não está na carteira dos nossos clientes, nem de dividendos, nem de momentum por conta disso. Não porque é uma empresa estatal, não porque ela paga dividendos ou a gente tem medo que ela vá parar de pagar, por nada disso. Por a gente seguir aqui estratégias puramente matemáticas. Então, voltando à pergunta do título, será que pode chegar a R$13, a R$12? Sim, ela pode. Ela não está num excelente momento, porque evidentemente não tem como eu prever o futuro e bater o martelo e falar, ó, ela vai chegar a 12. E aí quando chegar vocês comprem. Não existe esse tipo de previsibilidade no mercado. O que existe é você estar munido com boas estratégias para investir melhor e para conquistar um patrimônio maior. Se você quiser conhecer as nossas estratégias, aperta aqui para participar da live do Plano do Primeiro Milhão. Não perca. E aperta aqui para ver um outro vídeo complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.